Fala pessoal, vamos lá então, depois de alguns dias aí sem fazer vídeo de análise de livro e tecer meus comentários e reflexões. Hoje é 18 de fevereiro de 2026, quarta-feira de cinzas. Meus filhos foram embora hoje à tarde e confesso que com eles aqui eu fiquei um pouco limitado para estar criando conteúdo e sem cabeça, né? Eu até me abrindo aqui com vocês, né? Depois que eles nasceram e depois que eu comecei o meu trabalho interior, né? De me conhecer, e assim eu fui para todos os aspectos, entendeu? Dessa busca de autoconhecimento. E uma das coisas que eu descobri sobre mim, que eu fui diagnosticado, na verdade, com um negócio que se chama hipersensibilidade auditiva. O que é isso daí? Isso daí é o seguinte: eu não consigo ficar, não em lugar barulhento. Em lugar barulhento, até que assim, por exemplo, um lugar que tem som, não tem problema. Eu até consigo ficar, né? Mas assim, eu não consigo ficar num ambiente que tem pessoas barulhentas. Então, gritaria, muita agitação assim perto de mim, sabe? Diferente, por exemplo, quando você fala assim, vou numa festa, que você tem um ambiente propício para isso, as pessoas estão ali para isso. Mas num ambiente mais fechado, assim, em casa, isso assim me deixa com a cabeça totalmente atordoada, né? E, e não tem jeito, criança é que nem água, pessoal, eles ocupam todos os espaços, né? Não tem um espaço da casa que eles não estão ali e chama e está batendo e está fazendo alguma coisa, enfim. E aí eu acabei ficando um pouco limitado aí na criação dos conteúdos aqui dos vídeos. Mas tudo tem seu tempo, né? Tudo é no tempo de Deus e na hora certa. E eu acho que também assim, para trazer o conteúdo de determinados livros, pessoal, a gente precisa estar, como é que eu vou dizer para vocês, pelo menos é comigo, tá? Eu preciso estar com um nível de sensibilidade, de silêncio na minha mente, porque são conteúdos muito profundos, diferente de eu pegar um livro. Por exemplo, tô lendo agora um livro sobre empreendedorismo, que depois eu vou trazer aqui para vocês. Mas esse livro que eu vou trazer hoje, ele acessa um nível de profundidade que exige um pensar, não é automático, entendeu? Então vamos lá. O livro que eu vou trazer aqui para vocês hoje, ele é um livro que assim, é o primeiro livro que eu li desse autor, estou lendo desse autor, tá? Eu tinha muita curiosidade sobre conhecer o trabalho dele, a escrita dele, tá? E aí assim, lendo o conteúdo desse primeiro livro dele, é recomendável que se leia pelo menos outros dois livros dele que fazem parte de uma espécie de trilogia para basicamente assim acessar algum conteúdo com mais profundidade dele. Então o livro de hoje é esse aqui, ó. Ele se chama A Chave dos Grandes Mistérios, de Eliphas Levi, tá? Então assim, antes de falar sobre o livro, eu queria fazer uma breve introdução aqui, que eu pesquisei, sobre quem é o autor, quem é Eliphas Levi. Então eu vou ler aqui para vocês uma pesquisa que eu fiz aqui no ChatGPT. Eliphas Levi foi um ocultista, escritor e mago cerimonial francês do século XIX, considerado um dos maiores responsáveis pelo renascimento do esoterismo moderno na Europa. Seu nome era Alphonse Louis Constant. Ele viveu entre 1810 e 1875. Ele adotou o nome Eliphas Levi como versão hebraizada do seu próprio nome. É o nome dele em hebraico, Eliphas Levi. Principais ideias e contribuições. Ele sintetizou e popularizou diversos temas do ocultismo, que são magia cerimonial, cabalá, tarô como instrumento iniciático, simbolismo esotérico. A famosa imagem moderna de Baphomet foi um dos primeiros a conectar o tarô à cabala, influenciando ordens esotéricas posteriores, a Hermetic Order of the Golden Dawn.
Vamos ver aqui se fala alguma coisa. Eu acho que eu li em algum lugar também, ou eu estou falando besteira, né? Que ele, que ele estudou sobre, ele era padre, deixa eu ver aqui. Aqui, exatamente, ó. Ex-diácono católico, então ele foi ex-diácono católico, não estou falando besteira não, eu tinha pesquisado antes de começar a ler o livro, e daí eu me identifiquei com isso aqui. Outra coisa que vocês viram ali no início, quando ele fala sobre ele, que ele é um cara que ele trata sobre o ocultismo, tá? Então aqui também é válido fazer uma observação para quem não conhece o que é ocultismo. E aí assim, pessoal, quando vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, pesquisa, porque é muita besteira que tem na internet. É muita gente que usa a ferramenta do YouTube, do Instagram, porque assim, como é um tema que chama a atenção, as pessoas utilizam desse tema para ganhar seguidor, para monetizar, para chamar a atenção. Então, assim, dependendo da pessoa que vocês vão cair, pode ser que vocês assim caiam em alguns conteúdos meio furada. Então, o conselho que eu dou para vocês é simples: pesquisa. Estou com curiosidade para saber o que é tal coisa. Pesquisa, faz o que eu fiz aqui, eu coloquei no Grok. Eu gosto para alguns assuntos específicos pesquisar no Grok, que é a inteligência artificial do Elon Musk, do X, né? Então ele fala que o ocultismo é o estudo e a prática de conhecimentos, forças e realidades consideradas ocultas, ou seja, escondidas da percepção comum da ciência convencional e do senso comum materialista. O termo vem do latim occultus, que significa escondido, secreto ou não imediatamente visível. Não é exatamente uma religião única, nem uma ciência no sentido moderno, mas um campo amplo de crenças, doutrinas e práticas esotéricas que buscam compreender e manipular aspectos espirituais, energéticos ou sobrenaturais da realidade, muitas vezes vistos como uma sabedoria primordial subjacente a todas as tradições religiosas filosóficas. Então vamos lá. Acho que aqui já é suficiente para começar a falar um pouco sobre o livro, tá? Antes de chegar nesse livro aqui, pessoal, eu li sobre outros autores ocultistas que eu vou trazer aqui para vocês. Inclusive, assim, eu vou aproveitar o ensejo desse livro aqui para trazer o conteúdo, esses conteúdos de livros ocultistas que eu li para vocês, até para vocês terem uma lógica de raciocínio, né, daquele determinado assunto que eu estou trazendo. E como o canal é novo, eu estou trazendo vídeos iniciais, eu acho que sim, dá para eu criar essa sequência de conteúdos, né? Então, antes de eu chegar nesse cara aqui, no Eliphas Levi, eu li alguns outros autores. E confesso para vocês assim, quando eu comprei esse livro aqui, que ele falava assim, A Chave dos Grandes Mistérios, eu comprei pela capa, pelo título. Só que na verdade o conteúdo é totalmente diferente. Eu comprei acreditando que, porque assim eu não pesquiso antes não, tá pessoal? O que vai ser aquele livro, eu vou meio que na minha intuição. Mas eu imaginei que aqui nesse livro ele ensinava algumas magias, alguns rituais, algumas coisas nesse sentido, mas na verdade não tem nada disso, tá? Por quê? Porque o conteúdo do livro é num aspecto assim de se aprofundar sobre o tema ocultismo, tá? E aí assim, através do conhecimento dele, que não é pouco, né? Tanto é que assim, o cara, ele era ex-padre, então você percebe que ele tem um conhecimento sobre o cristianismo, ele se aprofundou sobre o judaísmo, ele transitou, ele foi um dos primeiros a tratar a questão da cabala, por ser francês, eu acredito isso também, ele se familiarizou muito para abordar a questão do tarô, e aí ele vinculou uma coisa com a outra. E aí assim, o título desse livro é esse, né? A Chave dos Grandes Mistérios. Porém, na contracapa ele fala assim, A Chave dos Grandes Mistérios, segundo Enoque, Abraão, Hermes Trismegisto e Salomão. Cara, assim,
Só por essa contracapa aqui, pessoal, já daria mais uma meia dúzia de vídeo aqui para vocês, porque cada um desses personagens aqui que ele cita nessa contracapa, que eu vou trazer aqui para vocês, eles têm uma profundidade absurda no aspecto de você tratar sobre espiritualidade, sobre ocultismo, sobre práticas que vão, sei lá, você pode ou não adotar para sua vida. E a ideia aqui, pessoal, não é evangelizar ninguém, tá? Esse canal não é para evangelizar ninguém, não. Eu não estou querendo vender uma imagem aqui de que o caminho do livro que eu leio é o que tem que ser pregado. Não, você faz o que você quiser. Se você quiser estudar, se você quiser se aprofundar, se você quiser ser curioso para ir atrás e saber do que se trata, é única e exclusivamente responsabilidade sua, tá? Então vamos lá. Seguindo assim, para quem é novo aqui, como que eu faço a análise do livro, tá, pessoal? Eu faço uma análise assim, eu não vou traduzir, eu não vou ler o conteúdo 100% do livro. Até porque, por exemplo, esse livro aqui, ele tem 240 páginas. Então, assim, não dá para num vídeo aqui de 30, sei lá, 40 minutos eu ficar falando, lendo o livro inteiro. Então, o que eu faço é assim, anotar alguns pontos do livro que eu achei interessante. Por quê? Porque esse livro aqui, praticamente, ele é muito reflexivo do ponto de vista do que o autor pensa sobre determinadas coisas. Então, o legal desse livro aqui foi isso. Diferente do que da expectativa que eu estava achando, que era um livro que ia ensinar ritual, faz isso, faz aquilo. Não, tem nada disso. Eu que estava errado na minha percepção. Tá? Ele traz um conceito assim, basicamente é para te fazer pensar sobre algumas coisas. Então, por exemplo, vamos lá. O maior dos mistérios do infinito é a existência daquele para que nada é mistério. O maior dos mistérios do infinito é a existência daquele que você pode chamar de Deus, que você pode chamar de espiritualidade, de universo, enfim, cabe a cada um aqui, para quem nada é mistério. Deus é aquilo que aprenderemos eternamente a conhecer. Por causa disso, é aquilo que jamais saberemos. O campo do mistério é, portanto, um campo aberto às conquistas da inteligência. Podemos andar ali com audácia, mas jamais diminuiremos sua extensão. Para saber qualquer coisa, é necessário resignar-se a estudar sempre. Então, assim, só por aqui, você percebe que assim, ele é um cara, eu acho que pelo histórico dele, de ser ex-padre, eu percebi assim no contexto do livro, que ele tem uma admiração assim enorme por Jesus. Ele trata Jesus como o grande mestre que transitou aqui na Terra. Ele é um cara assim totalmente imparcial em não julgar as religiões, né? E a abordagem que ele faz aqui com relação a essa inteligência, a esse algo superior, ele dá a conotação de Deus, ele verbaliza como Deus, ele menciona aqui que esse ser superior para ele é esse Deus, né? E que você alcança o entendimento sobre o que é Deus, essa chave sobre esse mistério, a partir do momento que você se predispõe a estudar, a você ir se aprofundar sobre o que significa isso daí, o que essa curta passagem de tempo que a gente tem aqui nesse plano serve para você entender. Então, assim, pessoal, que nem eu li para vocês aqui no início, né, sobre o que é o ocultismo. Diferente do que muita gente prega, o que eu acredito e o que eu uso para mim é assim, é um entendimento de você questionar, né? Eu já passei da fase de questionar, tá? No livro aqui, por exemplo, ele questiona muito, ele entra nos embates aqui, falando muito, tentando provar a questão de Deus e ciência. Para mim, assim, é perda de tempo isso daqui. Eu li, mas para mim não fez sentido nenhum. Eu não preciso disso, tá, pessoal? Eu não preciso na minha vida ficar justificando para quem não acredita em Deus o que é Deus. Não, eu não preciso, eu já superei essa fase, entendeu? Eu vivo Deus.
Eu vejo Ele a todo momento na minha vida, eu vejo Ele a todo instante nas coisas que acontecem, eu vejo Ele nas situações que aparecem. Assim, quem sou eu? Quem sou eu para julgar se Deus existe, pessoal? Eu sou a bosta do cocô do cavalo, assim como você, entendeu? Se você está nessa posição de julgar se Deus existe ou não, pelo amor de Deus, você está assim num nível de arrogância além da imaginação, entendeu? Nós somos uma partícula de Deus, pessoal. A nossa vida, ela orbita totalmente em torno de Deus, em torno da espiritualidade, entendeu? A pessoa que não se conecta com esse ser superior, com essa inteligência superior, é uma pessoa vazia, é uma pessoa que está desplugada desse contexto aqui. Ela está nesse plano aqui, mas assim, cara, tipo assim, ela está desconectada, entendeu? Do que é viver nisso aqui, entendeu? Ela está, como diz o professor Hélio Couto, ela está na vibe assim, de achar que ela está aqui para comprar casa, carro, apartamento, arranjar um marido, um namorado, uma mulher, entendeu? Ela não acha que ela está aqui para transcender, para usar das situações que acontecem na vida dela como ensinamento, para se tornar uma pessoa melhor, certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui, antes que o meu TDAH ele foge muito aqui. Então vamos lá, página 23, um trecho que eu marquei. Ousemos agora afirmar que existe um fato imenso, igualmente apreciável pela fé e pela ciência, um fato que torna Deus visível de qualquer modo sobre a terra, um fato incontestável e de alcance universal. Esse fato é a manifestação no mundo a partir da época em que começa a revelação cristã de um espírito desconhecido aos antigos, um espírito evidentemente divino, mais positivo que a ciência em suas obras, mais magnificamente ideal em suas aspirações do que a mais alta poesia, um espírito para o qual seria preciso criar um novo nome completamente inédito no santuário da antiguidade. Também esse nome foi criado e demonstraremos que essa palavra é, em religião, tanto para a ciência quanto para a fé, a expressão do absoluto. Olha só, essa palavra que eu vou mencionar aqui, segundo ele, o que ele acessou, ele colocou com essas palavras aqui no livro dele. É a expressão do absoluto. A palavra em questão é caridade. E ela aqui no livro, pessoal, não sei se vai dar para vocês verem, ela está aqui, ó. Ela está aqui, ó, em letra maiúscula, tá? E o espírito do qual falamos se chama espírito de caridade. Diante da caridade, a fé se prosterna e a ciência vencida se inicia. Caridade, palavra divina, a única que faz compreender Deus, palavra que contém toda uma revelação. Cara, eu vou confessar para vocês assim, quando eu li esse trecho aqui do livro, que ele fala a questão da caridade, meu braço assim arrepiava, assim, por quê, tá? E eu fiz esse canal aqui, pessoal, não é para dizer que eu sou melhor que ninguém, cara, não entra nessa, tá? Tanto é que assim, é muito maluco, né? Como o conteúdo da internet, eu, por exemplo, quando eu começo a assistir um vídeo, que eu clico ali no vídeo, eu automaticamente curto, cara. Curte o vídeo, é uma forma de reconhecer o trabalho daquela pessoa, reconhecer o esforço que ela fez, reconhecer que ela está trazendo um conteúdo ali para você, entendeu? E aí assim, por que eu já faço isso no início? Porque é uma retribuição. Eu aprendi, pessoal, que, por exemplo, no mundo espiritual é preciso haver uma troca. O mundo espiritual, no meu entendimento, ele é uma troca. É um reconhecimento. Então, quando ele fala que a questão da caridade é assim, vou dizer para vocês por que eu fiquei emocionado na época que eu fiz isso, tá? Na época, quando eu li isso daqui.
Eu compro, assim, é raro eu cozinhar, então eu compro umas marmitas prontas aqui do Léo, do Casarão, aqui, que era o antigo dono do Casarão aqui de Uberlândia. E teve uma época, um bom tempo, que eu pedia para ele fazer toda semana, sei lá, umas 10, 15 marmitas aí, e eu saía distribuindo isso para a cidade. Por muito tempo eu fiz isso, pessoal, muito tempo mesmo, assim. Então ele entregava as marmitas, eu comprei uma caixa térmica, né? E eu saía rodando a cidade. E aí, assim, com o passar do tempo, eu já fui vendo que tem alguns bairros, né, que tem uma incidência maior de morador de rua, de pessoas dependente químico que mora na rua, que fica ali, né? E, cara, eu fazia isso uma vez por semana, pessoal. Não vou mentir para vocês que eu fazia todo dia, não, até pela questão financeira, né? Porque eu pagava, sei lá, acho que R$ 10 cada marmita, né? Eu fazia uma vez por semana isso daí. E aí eu passava nos pontos e o cara tava ali mexendo no lixo. Acho que assim, de todas as cenas, pessoal, que sempre assim me comoveu na minha vida, eu acho que uma das piores, e é até hoje, mas assim, que me choca muito até hoje, cara, meu olho enche de lágrima e, cara, é quando eu vejo alguma pessoa mexendo no lixo, procurando alguma coisa para comer. Isso assim, isso é um troço assim que me choca muito, assim, porque eu me coloco no lugar daquela pessoa e falo, caralho, velho, tipo assim, que lugar que essa pessoa tá em acreditar que a única alternativa dela se alimentar, dela ter alguma coisa para comer, ela ir ali fuçar no lixo procurando um resto de comida, alguma coisa assim. Então eu passava, então assim, o cara estava andando na rua, eu já percebia, né? Eu parava, perguntava se já tinha almoçado, se já tinha jantado, né? E aí eu entregava a marmita com um garfo, com uma colher. Algumas vezes eu carregava água, uma coca, né? E, e aí, cara, assim, isso daí por um tempo me fez, assim, faz até hoje, não vou mentir não, tá? Mas me fez muito bem isso daí, porque no período que eu fiz isso daí, eu meio que sentia que eu tava. É como se eu tivesse com uma armadura. É como se eu tivesse protegido pela espiritualidade. Vocês conseguem entender? É como se assim, qualquer coisa que eu fosse fazer no resto da minha vida, eu tivesse protegido. Era como se assim, alguma coisa do astral olhasse para mim e falasse assim, meu, protege esse cara aqui, porque ele está fazendo uma outra coisa aí que é bem bacana. Entendeu? E assim, pessoal, eu estou falando isso, é a primeira vez que eu falo isso aqui. Até porque nunca falei isso, tá? Eu nunca postei uma foto minha entregando, eu nunca postei um vídeo, eu nunca fiz nada, pessoal. Essa é a primeira vez que eu estou falando para vocês que eu fazia isso. As únicas pessoas que sabiam que eu fazia isso era o Léo do Casarão, que eu pedia para ele fazer, né, as marmitas, e o Pedro, meu filho, porque vira e mexe eu catava ele e a gente ia entregar junto as marmitas. Eu botava ele no carro e eu fazia ele entregar para os moradores de rua. É a primeira vez que eu estou falando isso aqui abertamente. E aí quando eu li esse negócio aqui, que ele fala que até no plano do ocultismo, a, a palavra, a caridade, assim como Jesus preconizava isso, é algo muito forte que te, que te coloca num outro nível, te coloca num outro patamar de ser humano, de alma. Então, assim, esse livro aqui, só por ler isso aqui, pessoal, me resgatou para isso. E eu vou voltar a fazer. Porque eu tinha parado. Por um certo momento eu parei, porque eu comecei a entrar assim, me questionar, de falar assim, cara, mas para que você está fazendo isso? Porque, tipo assim, basicamente era quase que as mesmas pessoas que eu encontrava, lógico, com exceção de um ou outro,
mas eu sempre encontrava as mesmas pessoas ali na rua, né? E aí eu me perguntava para mim, eu falava assim, cara, mas se essa pessoa comeu semana passada a tua marmita e você está entregando ela agora, uma semana depois, como é que essa pessoa se alimentou? Né? E ela está aqui viva, né? Aparentemente inteira. É, e aí eu falava, não, cara, você está dando peixe, você não está ensinando ele a pescar, entendeu? Né? E outro questionamento que eu fazia, né? Eu falava assim, não, mas espera aí, será que você não está interferindo no livre-arbítrio daquela pessoa? Quem é você? Eu me perguntava para mim mesmo. Quem é você para interferir, às vezes, no ensinamento que a vida está tentando dar para aquela pessoa e você está indo lá dar comida para ela? Olha as paranoias que eu entrava. Tipo assim, entrei muito nisso, entendeu? De achar que aquilo que eu estava interferindo no livre-arbítrio daquela pessoa. E aí eu parei, eu falei, não, vou parar, ué, porque às vezes eu estou atrapalhando, na intenção de querer ajudar, tipo assim, eu estou fudendo o rolê daquela pessoa. Porque quem sou eu me achar superior em achar que eu tenho que dar comida para aquela pessoa? Entendeu? Sabe, pessoal, assim, são coisas, cara, que a gente vai, pelo menos é comigo, né? Na minha vida, pessoal, assim, sempre as coisas são muito suadas, sou muito abençoado, né? Mas eu, graças a Deus, assim, eu sempre tive muita. Eu, quando coloco uma coisa na cabeça, pessoal, é até assim uma coisa difícil, porque isso tanto segue para coisa boa quanto para coisa ruim. Mas enquanto eu não fizer, eu não vou estar tranquilo, entendeu? Então eu falava assim, cara, por que essa pessoa está passando essa necessidade? Né? Tipo assim, eu olhava a cidade, né? Você olha pela cidade, você anda na cidade que você mora aí, qualquer lugar, tá cheio de terreno aí precisando carpir. Aí eu falo, cara, por que essa pessoa não compra uma enxada ali, não arruma uma enxada e vai carpir? Por que ela não pega, compra água e vai vender água no semáforo? E que eu. Então, assim, esse livro aqui, só por essa parte que ele fala assim de você enraizar isso em você, ter em você esse espírito da caridade, foi assim maravilhoso para mim, porque eu resgatei isso em mim, né? No livro também, pessoal, ele fala aqui, e aí é uma parte legal aqui interessante, que assim, por exemplo, para todos esses ocultistas, ou pelo menos para a grande maioria daqueles que eu estudei, que eu estudo, que eu me conecto, e para mim mesmo, a questão da numerologia tem um peso muito significativo, tá? E aí, assim, se tratando da numerologia, pessoal, vou ser bem objetivo para falar e cirúrgico para falar para vocês. Se eu soubesse o peso que a numerologia tem na minha vida, eu teria feito o meu mapa numerológico há muito tempo atrás. É que eu não tinha consciência para fazer. Mas quando eu fiz o meu mapa numerológico, eu fiz com um cara de Curitiba, ele chama Fábio Numerólogo. Vocês vão achar ele no Instagram aí, ele é muito bom, pessoal. Olha assim, Fábio é espetacular. Eu recomendo que sim, se vocês não tiverem outra pessoa, podem ir. Ele é fantástico, é um preço justo. E assim, o que ele vai te trazer de informação ali, que eu posso te dizer assim, é como se fosse um manual da sua vida. É como se assim, do mesmo jeito que quando você compra sei lá, um computador, quando você compra um carro que vem o manual, o mapa numerológico é o manual da sua vida. Todo mundo tinha que ter. Todo mundo tinha que acessar e saber o seu mapa numerológico. Porque as informações que tem ali vão dizer por que você faz certas coisas, por que você age de certa maneira, como as pessoas te enxergam, qual que é o teu papel, o que você veio fazer aqui, segundo o seu mapa numerológico, segundo a conjunção dos números que formam o seu nome completo, a sua data de nascimento, o seu local de nascimento, a sua hora de nascimento. E isso, pessoal, assim, eu acredito tanto nisso que eu até, os meus filhos, eu mandei fazer o mapa numerológico deles.
Eu já mandei fazer tanto da minha filha quanto do meu filho. Por que que eu fiz isso? Porque pelo menos eu sei por que que eles agem de certa maneira. Por que que um gosta de tal coisa? Por que que o outro gosta de tal coisa? Por quê? Porque para a gente não entrar num conflito. Porque às vezes assim, tipo assim, vou dar um exemplo, né? Vamos imaginar que eu fosse uma pessoa que gostasse de jogar futebol. Vamos imaginar que eu não gosto. Mas vamos imaginar que eu fosse um cara que gostasse de futebol, que acompanhasse futebol e tal, não sei o quê. Aí assim, eu vou lá e vou falar, não, quero que o meu filho faça isso. Mas tipo assim, cara, meu filho não gosta disso. Né? Meu filho gosta de tocar violão. E eu tô lá brigando com meu filho. Não, porque ele vai ser, porque ele tem que ser. Não, mano, pelo amor de Deus, aprende a ler seu filho. Aprende a entender o que está por trás daquela alma que está ali. Que ele, tipo assim, para você ajudar ele, para você ser um facilitador na vida dele, e não dificultar a vida do cara, entendeu? Você ajudar ele, falar, não, meu filho, eu sei que é isso aqui que você gosta, então o papai vai te ajudar, eu vou facilitar o teu caminho. Se você vai fazer ou não, não é problema meu. Vou facilitar pelas coisas que você sei. Tanto é que, por exemplo, quando eu fiz o mapa numerológico do meu filho, coincidentemente, eu comprei um violão para ele. Tá lá, eu comprei um violão para ele, porque eu sei que um dia ele vai pegar aquele violão e vai falar, cara, por que meu pai me deu esse violão? Tinha alguma coisa por trás disso aqui. E aí no livro aqui, ele faz uma especificação não, né? Uma explicação, seguindo essa parte dos números, explicando um pouquinho de cada um deles. Tá? Então, assim, brevemente eu vou falar para vocês o início de cada um. Tá? Então, vamos lá. Número 1, a unidade. É o princípio e a síntese dos números. É a ideia de Deus e do homem. É a aliança da razão e da fé. Número 2, o binário. É mais particularmente o número da mulher, esposa do homem, a mãe e mãe da sociedade. Número 3, o ternário. O ternário é o número da criação, da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O quaternário é o número da força. O quinário é o número religioso, pois é o número de Deus reunido ao da mulher. O cenário, que é o 6, é o número da iniciação pela prova, é o número do equilíbrio, o hieróglifo da ciência do bem e do mal. O septenário, o sétimo, é o grande número bíblico. O 7 é o número da espiritualidade. Tá? Inclusive, é o meu número de nascença. O 8, de nascença não, o que eu vim fazer aqui, né? O número 8, o octanário, é o número da reação e da justiça equilibradora. É a lei universal do mundo. O número 9 é o número do eremita do tarô. O número dos iniciados e dos profetas. E o número da finalização também. O número 10, a chave da Sefiró. É o número absoluto da Cabala. O número 11 é o número da força, é o número da luta, do martírio. O número 12 é um número cíclico, é o número do símbolo universal, é o símbolo dos 12 apóstolos. O número 13 é o número da morte, do nascimento, é o número da propriedade e da herança, da sociedade e da família, da guerra e dos tratados. Então ele vai tratando aqui, até o número 19, tá? Que ele aborda aqui no livro. Tá? Caminhando agora para o final, uma coisa que eu coloquei aqui, alguns trechos que eu anotei, o contexto da parte de trás, aqui principalmente do meio do livro, ele traz algumas histórias, alguns personagens de pessoas que ele vivenciou, que tiveram situações iniciáticas, vamos colocar assim,
que vivenciaram essa questão do ocultismo, esse acesso a informações não casuais, vamos colocar assim, tá? Por que eu vou... Só fazendo uma breve explicação aqui para vocês, pessoal, é assim. E aí fazendo um spoiler de um outro livro que eu vou trazer aqui para vocês, que é um livro assim, eu vou ter que ter muita cautela para abordar aqui para vocês, porque assim, foi um dos livros mais marcantes que eu li na minha vida e que mexeu muito com o meu emocional, com o meu espiritual. Ele colocou o dedo em algumas coisas que até então eu não tinha conhecimento. Mas assim, o que eu quero falar aqui para vocês? É assim como existe o reino da luz, existe o reino das trevas. Perfeito? Vocês conseguem entender isso daí? Tá? O Yang ele falava o seguinte, ele falava que a mesma quantidade de luz que uma pessoa tem é proporcional à quantidade de sombra. Beleza? A mesma quantidade que uma árvore tem para cima é o que ela tem para baixo de raiz. Então o que significa? Significa o seguinte, pessoal, que na visão desses caras aqui, desses autores que eu vou trazer aqui para vocês, esses livros, eles de uma certa maneira, eles vivenciaram rituais, eles fizeram rituais que eles acessaram informações que, como é que eu falo isso? Que ajudavam a manipular energias, entendeu? Então eles manipulavam a energia deles, eles manipulavam a energia do ambiente, eles manipulavam a energia de outras pessoas, de situações, enfim. E aí assim, não vou entrar no aspecto aqui do julgamento do como seria essa manipulação. Por si só, a manipulação já é algo satânico, né? Se for parar para pensar, a manipulação em qualquer nível, em qualquer esfera que você faça, já é algo que você caminha para aquilo que a gente chama de magia negra. Por exemplo, o simples ato de você querer convencer alguém que a sua opinião é superior daquela pessoa, ele já é um ato de magia negra. Por quê? Porque você não está respeitando o que aquela pessoa pensa. Então, entende isso? Então, assim, esses conteúdos que a gente acessa aqui, ele abre alguns portais energéticos na sua vida. Que se a pessoa tiver a cabeça fraca, ela talvez vai transitar por lugares ali que pode trazer algumas consequências, entende? Então, um dos trechos aqui do livro ele fala o seguinte, preferimos a luz à palavra magnetismo, pois ela é mais tradicional no ocultismo e exprime de maneira mais completa a natureza do agente secreto. Iluminados quer dizer simplesmente conhecedores e possuidores da luz, seja pela ciência do grande agente mágico, seja pela noção racional e ontológica do absoluto. Os cabalistas dizem que o nome oculto do diabo, seu verdadeiro nome, é o mesmo nome de Jeová escrito às avessas. Jeová é aquele que doma a natureza como um cavalo, soberbo, e faz ir para onde ele quer. O demônio é o cavalo sem freio, que semelhante aos dos egípcios do cântico de Moisés, se atira sobre seu cavaleiro e o precipita debaixo de si no abismo. O diabo, portanto, existe realmente para os cabalistas, mas não é
mas não é nem uma pessoa, nem uma potência distinta das próprias forças da natureza. O diabo é a divagação, ou o sono da inteligência, é a loucura e a mentira. Essa questão, pessoal, o mito do diabo, ele foi uma criação da Igreja Católica, tá? Que fizeram isso para colocar no cabresto as pessoas. No meu entendimento, e de acordo com a minha busca, de acordo com o que eu acredito, tanto as energias do bem quanto as energias do mal, tanto a luz quanto a sombra, elas vivem dentro da gente, certo? Todo dia a gente acorda e a gente decide qual que é o personagem que você vai vestir para aquele dia. Você quer vestir o personagem da luz ou você quer vestir o personagem da sombra? Você quer vestir o personagem de Deus, de Jesus, ou você quer vestir o personagem do diabo? A opção é sua, pessoal. E aí, assim, vou deixar para falar no outro livro. No outro livro que eu vou trazer, eu vou trazer mais algumas informações, tá? Por enquanto é esse aqui que eu vou falar sobre esse assunto, tá? Para finalizar, eu queria trazer aqui para vocês um ponto que ele diz o seguinte: o poder da palavra, né? Já que o título do livro é esse, né? A chave dos grandes mistérios. E na concepção dele, a palavra, ela é uma das principais, assim, ritos de manifestação, de manipulação da energia. Então vamos lá. É o verbo que cria as formas, e as formas, por sua vez, reagem sobre o verbo para modificá-lo e concluí-lo. O verbo aqui significa palavra, né? Injusto, não podendo se realizar pela criação, realiza-se pela destruição. A palavra criadora, por ser eficaz, precisa de contraditores. Ela precisa sofrer a prova da negação, do sarcasmo, e aquela muito mais cruel da indiferença e do esquecimento. É preciso, dizia o mestre, que o grão que cai na terra apodreça para germinar. Você vê que aqui ele menciona Jesus, ele faz uma menção com a palavra mestre, mas ele está falando de Jesus, né? Toda magia está em uma palavra, e essa palavra, pronunciada cabalisticamente, é mais forte do que todas as potências do céu, da terra e do inferno. Por que eu quis trazer isso para vocês, pessoal? Porque assim, de fato, isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso assim, são pessoas que se aprofundaram muito nesses ensinamentos ocultistas, e eu entendo o seguinte, né? Que para a pessoa colocar determinadas coisas num livro, né? É porque aquilo ali fez muito sentido para ela. E quando um cara desse coloca que num livro dele, que o título é A Chave dos Grandes Mistérios, que a palavra é um dos principais fatores de manipulação, já é para vocês refletirem sobre aquilo que sai da boca de vocês, certo? Naquele livro que eu fiz uma explicação aqui, do Evangelho Gnóstico de Tomé, tem uma parte ali do livro que segundo o que Tomé anotou sobre Jesus falava o seguinte, que o que destrói, o que mata as pessoas, não é o que entra pela boca delas, é o que sai da boca delas. Então, assim, a gente vive num mundo hoje de pessoas, né? Tipo assim, quando você pega para falar sobre nutrição, e muita coisa tem sentido, né? Ah, você não pode comer isso, você não pode comer leite, você não pode comer pão, você não pode comer não sei o quê.
E aí vem Jesus e fala assim, cara, você tem que se preocupar com as coisas que saem da sua boca e não com as coisas que entram. O que vai te matar como alma, como espírito, é o que sai da sua boca. E aí assim, tanto o que sai da sua boca, quanto o que você absorve, tanto com o que você escuta aqui na internet. Presta atenção aos conteúdos que vocês assistem, que vocês se alimentam disso, porque de uma certa maneira isso vai te enraizando, entendeu? Então assim, no meu processo de melhorar como pessoa, eu não sabia para onde seguir, eu não sabia para que caminho tomar, não sabia se eu ia para a direita, se eu ia para a esquerda, se eu ia seguir isso, se eu ia seguir aquilo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a me livrar das coisas que não faziam sentido. Por quê? Porque o que sobrava, o que sobrasse, era o que iria fazer sentido, era o que era eu. Então eu convido você a fazer esse exercício. Já que vocês assim consomem tanta coisa, começa a fazer esse filtro daquilo que não faz mais sentido para você. Porque o que sobrar, o que ficar, é o que é você. É o que o seu espírito precisa se alimentar. Beleza, pessoal? Então, o livro que eu ia trazer, que eu trouxe aqui para vocês era esse. Obrigado para quem ficou até o final aqui desse livro, desse vídeo. Reforçando aqui, se inscreve no canal, compartilha, curte, comenta. Lembra do que eu falei, pessoal? O mundo espiritual é uma troca, tá? É preciso haver essa troca, entendeu? Como diz o Daniel Lopes, né, que ele fala assim, o padeiro vende pão, o escritor vende livro, o professor ele vende o conhecimento. Eu não sou professor, mas de uma certa maneira eu estou sendo professor aqui, eu estou trazendo algum conhecimento para vocês. Então a moeda de troca de cada um é simples, é só curtir, é só, sei lá, sim, se gostou, se não gostou, tá tudo bem, beleza? Então é isso que eu ia trazer. Amanhã tem mais vídeo. Tenham uma boa noite, um bom dia, depende do horário que você está assistindo. Fiquem com Deus e até mais.